Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o advogado criminalista precisa violar alguma lei ou praticar algum crime para fazer uma defesa no processo penal? Esse tema é muito interessante e é óbvio que a resposta é não. O advogado criminalista não precisa violar nenhuma lei, não precisa praticar crimes para fazer uma defesa em um processo penal de modo efetivo, de modo realmente produtivo. E a questão é muito básica. Normalmente, muitos leigos argumentam que o advogado criminalista busca a impunidade e que quando consegue alguma absolvição é porque pagou propina ao juiz, porque destruiu provas, porque ameaçou testemunhas, e até às vezes surgem esses questionamentos a partir da própria vítima ou a partir do assistente da acusação, que dizem que havia tudo para condenar, mas o advogado fez alguma coisa, destruiu alguma prova, utilizou algum fundamento que seria incorreto, conseguiu apresentar uma interpretação equivocada dos fatos, fez alguma testemunha mentir ou alguma coisa nesse sentido. E aqui temos que pensar no seguinte, para começar, essa visão leiga é equivocada, desconsidera o relevante papel que o advogado tem, o papel que o advogado exerce no processo penal de defender o direito, e não é defender uma pessoa apenas. O advogado defende a sociedade quando ele está em um processo defendendo alguém. Outra coisa relevante é que muitos pensam que o advogado mente ou precisa mentir, precisa destruir provas, precisa ameaçar testemunhas ou qualquer outra coisa. Isso é mentira também. O advogado não precisa inventar nada, ele trabalha com o que tem no processo. O advogado criminalista, e isso vale se você é estudante, se você pensa em ser advogado criminalista algum dia, o advogado criminalista trabalha com o que há nos autos e monta a versão defensiva, a estratégia defensiva a partir dali. Ele não tem que criar coisas do zero, ele não tem que achar uma testemunha e fazer ela mudar a versão que ela contaria, não tem que destruir provas, mas sim trabalhar com as provas existentes, com as provas que foram levadas ao processo e aí, obviamente, cumprindo o seu papel também do ponto de vista ético. E outra coisa é que muitos pensam que quando alguém é absolvido, houve alguma, entre aspas, maracutaia do advogado. Isso também não deve vigorar, é um entendimento errado, porque, na verdade, isso poderia até ser questionado de alguma forma se cumpríssemos o ideal da denúncia. No plano ideal, a denúncia somente deveria ser formulada, somente deveria ser apresentada uma denúncia pelo Ministério Público se existissem indícios fortes, verdadeira justa causa para mover a ação penal. O ideal seria que, com o inquérito policial, o Ministério Público tivesse realmente certeza de que aquele indivíduo, o investigado, praticou a conduta criminosa e, portanto, denunciaria porque ele, Ministério Público, sabe que há indícios suficientes de autoria e de materialidade. Mas sabemos que na prática não é assim. Na prática, o Ministério Público denuncia sem base em muitos casos. Denuncia sem justa causa, para tentar provar durante o processo e não consegue provar. Isso não é culpa do advogado, não é provocado pelo advogado também. Isso é algo provocado pelo próprio Ministério Público que se vale dessa inércia do judiciário quanto à análise da justa causa. Infelizmente, o judiciário é tímido para rejeitar denúncia quando não há justa causa. Infelizmente. Porque se isso fosse verdade, se isso realmente existisse, essa análise da justa causa pelo Ministério Público e pelo Judiciário ao receber a denúncia, teríamos muito menos casos de denúncia oferecida apenas para tentar provar durante o processo. Portanto, não é algo que a defesa provoca, é algo provocado pelo próprio Ministério Público, pelo Judiciário,
que, no caso do primeiro, oferece denúncia sem justa causa para tentar provar durante o processo. E no caso do judiciário, recebe esse tipo de denúncia, às vezes para não criar nenhum confronto com o Ministério Público ao rejeitar a denúncia. De qualquer forma, o advogado não tem nenhuma ingerência em alguns casos de absolvição. É óbvio que o advogado pode até ser relevante para conseguir uma atenuação da pena, conseguir trazer provas que motivem a absolvição, mas há casos também em que a absolvição é uma necessidade. Qualquer advogado conseguiria a absolvição, do mais inexperiente ao mais qualificado, daquele que acabou de sair da faculdade até aquele que tem muitas e muitas décadas de advocacia. Há casos, portanto, que o papel do advogado ali é apenas não deixar acontecer algo que não deveria acontecer. Não deixar acontecer uma condenação quando é evidente que deveria ser absolvido. O papel do advogado não é conseguir a absolvição nesses casos, é apenas manter a aparência da absolvição que desde o início já está ali. Nesses casos, não há de se falar também em o advogado conseguir a absolvição mediante a violação da lei ou a prática de crimes ou algo assim. É algo que não depende nem do advogado, a absolvição. Ela já estava ali, sempre possível, e apenas houve um advogado que atuou de modo mais ou menos significativo, sem relevância. Mas vejam que o advogado criminalista não precisa violar nenhuma lei, não precisa praticar crimes para conseguir a absolvição ou para realizar uma defesa no processo penal. Há teses para nulidades, há teses para absolvição, desclassificação, dosimetria da pena, há teses para tudo. Teses que estão na doutrina, teses que estão na jurisprudência ou teses que estão na lei. Essas teses podem ser aplicadas indistintamente a vários tipos de processo, dos mais simples, que aí normalmente são casos envolvendo apenas a palavra da vítima, aos mais complicados, que exigem uma perícia de grande complexidade ou a oitiva de várias testemunhas e a análise documental. Nesses casos, sempre existirão teses de nulidades, desclassificação, absolvição, dosimetria da pena, que não dependem da violação da lei, que não dependem da produção de uma prova falsa, da juntada de um documento falso, da intimidação de testemunhas ou qualquer porcaria semelhante. Não precisa de nada disso para conseguir uma absolvição, uma nulidade, uma desclassificação, uma pena no mínimo legal. Basta observar as teses. E essas teses, às vezes, são até abstratas, às vezes não dependem de produção de provas. Por exemplo, a violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Aquele caso do juiz que começa a fazer as perguntas para as testemunhas e não exerce o seu papel legal de apenas fazer perguntas complementares. Nesse caso, não precisa intimidar testemunhas, destruir provas, juntar documentos falsos, violar a lei, nem nada disso. Não precisa de nada ilegal. O advogado sustenta a tese apenas apontando que na audiência aconteceu isso e, portanto, violou tal artigo. Pronto. Não tem que criar provas de nada aqui, a não ser do prejuízo, que é quase sempre evidente também. Portanto, a defesa, o advogado criminalista, não precisa e, obviamente, não deve, não pode, é antiético, ele não precisa e nem deve praticar nenhuma violação da lei ou praticar crime, o que seria muito mais antiético, entrando na seara até mesmo criminosa, para fazer uma defesa. É óbvio que é difícil que o leigo entenda isso, é muito difícil porque se pensa que o advogado é confundido com a pessoa que ele defende. Pensa-se que se fulano de tal está sendo acusado de estelionato, de homicídio, então o advogado que aceitou defendê-lo provavelmente é criminoso. Provavelmente sabendo daquele crime que foi praticado e se aceitou defender, então é alguém antiético, que está disposto a fazer de tudo, é um advogado do diabo. E não é assim.
Sabemos que todos merecem o direito à defesa. E não apenas merecem, como esse é um direito imposto. Não adianta recusar, não adianta se negar, não adianta esbravejar dizendo que vai renunciar. Não adianta aquele leigo que diz que se for processado criminalmente algum dia, nem vai contratar advogado porque ele vai provar que é inocente. Não tem nada disso, não tem recusa à defesa. Se não contratar advogado, vai ter defensor público, vai ter defensor dativo, porque é um direito irrenunciável, indisponível, não tem como renunciar esse direito. O direito à defesa sempre existirá e por isso, por se tratar de um direito imprescindível, não podemos confundir a pessoa do defensor público ou privado com a pessoa que está sendo investigada. Ora, aquela afirmação de que o advogado tal é ridículo, é idiota, é criminoso porque aceitou defender aquele homicida confesso, aquele estuprador confesso, aquele indivíduo que foi pego em flagrante praticando tal crime hediondo. Isso daí não se sustenta, porque se não for um advogado que vai exercer a defesa, e aquele réu tem direito à defesa, mesmo que seja confesso, será o defensor público, será um defensor dativo, que é um advogado também, só que aí pago pelos cofres públicos, exercendo um papel semelhante à defensoria, mas em caso concreto, não como servidor público continuamente. Mas de qualquer forma, sempre existirá alguém na defesa. E essa pessoa que vai fazer a defesa não deve ser vista como alguém antiética, uma pessoa antiética, uma pessoa imoral, uma pessoa que adota práticas ilegais apenas porque defende alguém que está sendo acusado de uma prática ilegal, de uma prática criminosa. Nada disso. Essa defesa é necessária e sempre será. Portanto, a defesa não precisa violar a lei, não precisa praticar crimes para fazer uma defesa efetiva no processo penal. E também não deve fazê-lo, é óbvio, isso não precisa nem ser dito. Mas de qualquer forma, as teses sempre estarão ali. Em alguns casos, basta dar uma interpretação aos fatos, sustentar a partir dos fatos que estão ali, das provas que estão ali, a melhor tese possível. Em outros casos, nem precisa analisar provas. Algumas teses defensivas, mais ou menos efetivas, dependem apenas de uma análise jurídica. Falar sobre a atipicidade da arma desmuniciada, falar sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, falar sobre o controle de convencionalidade do crime de desacato, tudo isso é tese que prescinde da análise probatória. É desnecessária a análise probatória. O advogado não tem mais o que fazer quanto a essas teses do que uma boa sustentação, uma tese fundamentada na doutrina, na jurisprudência, na lei, mas não precisa nem enfrentar fatos, provas nesses casos. E quando precisa enfrentar provas, quando precisa analisar fatos, e aí seria provavelmente a parte em que seria mais questionado quanto a intimidar testemunhas, a produzir provas falsas, a destruir provas, o advogado também pode trabalhar pode trabalhar muito bem com aquilo que ele tem em mãos. As testemunhas da acusação, achando contradições entre os depoimentos das testemunhas da acusação, entre o depoimento de determinada testemunha lá na fase policial e agora em juízo, entre o depoimento da testemunha e a prova pericial, entre o depoimento da testemunha da acusação e da testemunha da defesa. Tudo isso pode ser questionado e não precisa inventar provas, não precisa e nem deve destruir provas, intimidar testemunhas, que até é crime. Nada disso é necessário. Ou alguém acha que o advogado vai correr o risco de sofrer uma pena, um processo criminal para realizar uma defesa que
quase sempre passa por fora da análise probatória para muitas teses. Como eu disse, teses de nulidade, teses de dosimetria da pena, não precisam necessariamente enfrentar provas. E quando precisa enfrentar provas para conseguir a absolvição, também não é questão de destruir provas, de inventar, de criar, de intimidar testemunhas. Nada disso é necessário. As provas já surgem contraditórias em quase todos os casos. Sempre é possível, a partir da versão defensiva, a partir das testemunhas da defesa, do interrogatório, de documentos apresentados pelo réu, de álibi, a partir de tudo isso formular uma tese defensiva muito forte. Portanto, o advogado não precisa e nem deve e nem pode passar por esse risco de violar a lei ou praticar algum crime para defender. Eu duvido que um advogado em sã consciência praticaria algum crime como falsidade ou coação de testemunhas apenas para realizar uma defesa. É desnecessário e, óbvio, vai acabar com a carreira desse advogado, o que, repito, alguém em sã consciência jamais faria. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis. Nesse link você encontrará um grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.